Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre os produtos notáveis. Nós vamos estudar quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença e alguns métodos de fatoração, como o fator comum em evidência e o agrupamento. O primeiro tópico que nós temos aí é quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, para fazer aqui o quadrado da soma, toda vez que a gente tem uma soma entre parênteses elevada ao quadrado, isso é chamado de quadrado da soma. Então, a gente precisa fazer essa expressão para poder calcular esse quadrado da soma. Então, a gente coloca o primeiro termo elevado ao quadrado, multiplica o segundo e o primeiro termo por 2 e coloca o segundo termo também elevado ao quadrado. Eu vou mostrando um exemplo para vocês agora, para que fique mais fácil de visualizar. Exemplo, eu tenho aqui o quadrado da soma, né, de x mais 2. Então, eu coloco o primeiro termo, que é x ao quadrado, multiplico o primeiro termo e o segundo termo, que é 2, por 2, e pego o segundo termo e elevo ao quadrado. Resolvendo isso, eu fiquei com x ao quadrado mais 4x mais 4. 2 vezes 2 dá 4x e 2 ao quadrado dá 4. Então, esse aqui é um exemplo de como resolver o quadrado da soma. E isso aqui resultou em uma equação de segundo grau, que é o tema do nosso próximo vídeo. Embaixo aqui eu tenho outro exemplo também de quadrado da soma. Lembrando que esse quadrado da soma ele pode ser aplicado a qualquer coisa. Ele pode ser aplicado à raiz, à fração, a números decimais, a números inteiros. Pode ter potência dentro do próprio quadrado da soma, então pode ser aplicado a qualquer termo dentro da matemática, tá? Então, eu tenho aqui o quadrado da soma de b ao quadrado mais 2a. Então, eu coloco o primeiro termo ao quadrado, o primeiro termo é b ao quadrado. Então, tem que ser os dois termos que têm que estar ao quadrado, tá? Para isso, eu utilizei o parêntese aqui para identificar que são os dois termos que estão sendo elevados ao quadrado. Vezes, né, o 2 aqui, que já é da própria fórmula, b ao quadrado, que é o primeiro termo, mais, ou vezes 2 ao quadrado, 2a, que é o segundo termo, mais 2a ao quadrado. Aqui, novamente, eu utilizei parênteses para identificar que são os dois elementos que estão sendo elevados ao quadrado, tanto o 2 como o a. Então, fazendo aqui, né, de acordo com a propriedade de potência, quando eu tenho duas potências, assim, eu posso multiplicá-las. Então, eu fiquei com b ao quadrado, abstrai aqui, gente, aqui é um b. B elevado à quarta potência, mais 4 vezes AB ao quadrado, porque o B aqui está ao quadrado, e 2 vezes 2 aqui vai ser 4. E aqui, no final, vai ser 4, né? 2 ao quadrado dá 4, e A ao quadrado é A ao quadrado. Então, eu fiquei com A elevado à quarta, mais 4AB ao quadrado, mais 4A ao quadrado, fazendo o quadrado da soma nesses dois termos aqui. Quadrado da diferença de dois termos. A ideia é bem parecida com o quadrado da soma, porém a gente troca alguns sinais aqui dentro da equaçãozinha, né? Então, a gente tem aqui que o quadrado da diferença vai ser igual o primeiro termo ao quadrado menos, né, porque a gente está falando de diferença, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ou elemento ali ao quadrado. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho x ao quadrado menos 2, então vai ficar da seguinte forma. Peguei o primeiro termo, que é x, elevei ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais, né, o quadrado do segundo termo. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque o segundo termo é menos 2, então ele precisa estar separado desse sinal de mais aqui. Então, resolvendo isso aqui, eu fiquei com x ao quadrado menos 4x mais 4. Daí a pergunta, mas o número não era negativo e um sinal negativo vezes um positivo não vai dar um sinal negativo? Nesse caso, não, porque a gente tem uma potência ali. E toda vez que a gente tem uma base negativa elevado a um expoente par, essa base ela fica positiva. Por isso, o final ali ficou mais 4 e não menos 4, certo? No
exemplo de baixo, eu tenho a mesma expressão, né? Parecida com a expressão do quadrado da soma, porém eu estou fazendo a diferença dessa vez. Então, vai se aplicar a mesma coisa. Elevei o primeiro termo ao quadrado, multipliquei o primeiro e o segundo termo por 2 e elevei o segundo termo ao quadrado. Então, eu fiquei com b elevado à quarta, né? 2 vezes 2 aqui vai dar 4. Menos, que já é da própria equação, 4ab ao quadrado, mais 4a ao quadrado. Novamente, prevalece a regra da potência. Eu tenho uma base negativa elevada a um expoente par, o meu resultado vai ficar positivo. Produto da soma pela diferença. Toda vez que a gente está falando de produto, a gente já sabe que estamos falando de multiplicação, ou seja, a gente vai multiplicar dois fatores, um positivo e um negativo. O produto vai ser, né, o produto da soma pela diferença entre esses mesmos termos é igual à diferença dos seus quadrados, ou seja, se eu tenho um termo, uma soma de um termo positivo, multiplicando pela mesma valor ali negativo, é só eu colocar o primeiro termo ao quadrado e menos o segundo termo ao quadrado. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui x mais 2 vezes x menos 2. Então, ao invés de eu fazer toda aquela distributiva enorme, que a gente vai ficar com uma distributiva bem grande se fizéssemos assim, esse é um método de abreviar o trabalho. Então, eu coloco o primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Resolvendo isso aqui, eu fiquei com x ao quadrado menos 4. Então, para abreviar, né, essa situação aí de estar fazendo a distributiva e a multiplicação entre todos os termos, é só a gente colocar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Embaixo, eu tenho também a mesma coisa. Eu tenho y elevado à quarta mais a fração meio, multiplicado por y elevado à quarta menos a fração meio. Então, como é que eu faço isso? Eu pego o primeiro termo, que é y elevado à quarta e elevo ao quadrado, menos o segundo termo, que é meio, a fração meio, elevado ao quadrado. Por que que eu coloquei parênteses aqui? Como eu tenho y elevado ao quadrado, eu preciso indicar com os parênteses que todos os termos estão sendo elevados ao quadrado. A mesma coisa vale para a fração. Então, eu fiquei aqui com y elevado a 6 e o quadrado aqui eu vou elevar todo mundo ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, a minha equação aqui é y elevado à sexta potência menos 1 quarto. É dessa forma que a gente faz o produto da soma pela diferença. Agora, vamos entrar em uma parte importante aqui também dos produtos notáveis, relacionado com produtos notáveis, e que a gente vai utilizar também quando estivermos estudando equação de segundo grau, que é a fatoração. Nós podemos aplicar o método de fatoração em expressões. Então, a gente pode ver abaixo aqui, no exemplo, né? A ideia de você fatorar uma expressão é que você possa simplificar essa expressão ou facilitar o cálculo de alguma forma. É uma manipulação que a gente faz dentro de uma equação para facilitar alguns passos dentro de expressões, equações e tudo mais. Então, se eu tenho aqui x elevado ao cubo mais y elevado ao cubo, isso em algum momento foi a multiplicação desse produto aqui, ó. X mais y vezes x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Por que eu fiz isso? Lembrando sempre que toda vez que eu estiver fazendo a fatoração, quando eu fizer a operação de volta, tem que resultar em quem eu estou fatorando. Isso quer dizer que, quando eu fizer essa multiplicação aqui, x vezes x ao quadrado, eu vou encontrar x à terceira. X vezes, né, os outros termos aqui, eu vou encontrar y à terceira. Então, toda vez que a gente fatorar um número, para ter certeza que essa fatoração está correta, a gente faz a operação inversa e vê se resulta no número que a gente fatorou. Então, aqui, para colocar um fator comum em evidência, que foi o que a gente fez ali na primeira equação. Então, a gente tem aqui, ó, seguir alguns passos para fazer isso. Primeiro, a gente fatora cada termo da expressão para determinar o fator comum. Foi o que a gente fez ali na primeira equação, que tinha um fator comum que era xy, era comum para todos. E depois a gente coloca o fator comum em evidência, multiplicando pelo resto da expressão. Olha o exemplo aqui. Eu tenho a expressão 2x
ao quadrado mais 4xy ao quadrado mais 2xy. Eu consigo observar aqui que o meu termo comum, que tem todos os outros termos, é 2xy. Então, eu coloco ele em evidência e multiplicando pelo restante. Então, aqui ficou y mais 2x menos 1. Para saber se isso está certo de fato, é só eu fazer a operação inversa e multiplicar novamente. Então, se eu multiplicar aqui 2xy vezes y, eu vou ficar com 2xy ao quadrado. Se eu multiplicar 4xy por... Se eu multiplicar 2xy mais 2x, eu vou ficar com 4x ao quadrado y. Se eu multiplicar 2xy por 1, eu vou ficar com 2xy. Então, é essa forma que a gente sabe que a fatoração está correta. Vejamos aqui no segundo passo. Eu tenho aqui 12xy ao quadrado mais 16x. O termo que eu tenho em comum aí nos dois é 4x, porque toda vez que eu fizer a multiplicação de volta, eu vou obter os valores iniciais. Então, quando eu multiplicar aqui 4xy vezes 3x, eu vou ter 4xy ao quadrado. Quando eu multiplicar 16x vezes y, aqui para obter esse valor, eu vou multiplicar isso aqui vezes 4 e eu vou obter o valor. E assim por diante. É dessa forma que a gente faz a fatoração. Em evidência, a gente coloca o termo que tem em comum em todos e coloca um parêntese indicando que ele está multiplicando o restante dessa equação. O próximo passo para a gente fazer a fatoração também é por agrupamento. A fatoração por agrupamento também, ela segue alguns passos. Primeiro, a gente vai agrupar os termos comum 2 a 2. Depois, a gente coloca o termo, né, em comum ali em evidência. E, por último, a gente deixa em evidência o fator comum entre os dois termos resultantes. Vamos ver como é que faz isso. Aqui. Primeira coisa, eu tenho essa expressão aqui. 3a ao quadrado mais 3ac menos ab menos bc. Então, os termos que eu tenho em comum aí são A e C, que eu tenho aqui basicamente para todos. Então, eu coloquei aqui, ó, eu agrupei de 2 em 2. Coloquei aqui no primeiro termo, eu tenho AC, então eu coloquei 3A em evidência aqui, e AC, né, que é o meu fator que tem em evidência aqui, é o 3A. E no outro, na segunda, nesses dois aqui, o fator que eu tenho em evidência é B. Então, eu coloquei B do lado de fora e fiz o somatório aqui, junto com o que está no parênteses. Voltando, né, fazendo o passo inverso ali, se eu quiser, agora eu coloco esse agrupamento de 2 a 2. Então, eu coloquei aqui, fiquei com A mais C e 3A menos B. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho AC aqui e AC aqui. Então, eu coloco o meu AC em evidência e pego o meu 3A menos 3B e coloco no outro parênteses. Então, a gente agrupou esses termos, né? Colocou o fator comum em evidência e agrupou os termos 2 a 2 ali com os termos que mais aparecem dentro da expressão. Agora é hora de praticar. Deixo para vocês a atividade do módulo 2, páginas 66, 75, 76 e 77, para vocês me entregarem no dia 14/9, tá? É importante que vocês façam a tarefa para que a gente possa botar em prática tudo que foi visto aqui na aula de hoje. Essas aqui são as minhas referências que eu utilizei para elaborar esse slide, preparar essa aula de hoje. Aguardo vocês no próximo vídeo.